está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de abril de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha, quer dizer os nossos amados ouvintes que já está aqui no nosso Face, no Face da 93 FM, a foto com a nossa a equipe que está compondo a nossa bancada de hoje aqui do nosso Debate 93. A foto ali você vai conhecer melhor o pastor Hélio André, a missionária Mara Ferreira, o nosso querido deputado federal Harold de Oliveira, na sequência o reverendo Paulo César Braga, você vai ver dali também o pastor Davi Cabral, e eu estou aqui ao lado dessas feras daqui da nossa comunicação, aqui na nossa bancada do nosso Debate 93 de hoje. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Nosso querido deputado federal Harold de Oliveira com a gente aqui no nosso Debate 93 também. Muito bom tê-lo aqui sempre entre nós. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes. Eu ainda não estou exatamente em condições de participar do debate, por isso não vou participar, mas eu queria fazer dois registros antes do início desse debate. O primeiro é que sábado foi inaugurado o novo templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui na Penha, um templo maravilhoso para mais de 7.000 pessoas, uma inauguração muito bonita e um templo muito abençoado. Eu queria cumprimentar o pastor Silas Malafaia e a membresia daquela igreja, além da liderança, pela liberalidade, como ele mesmo falou, para que aquele investimento pudesse ter sido feito. A liberalidade, ele realçou muito, foi uma das questões fundamentais, é um número muito grande de membros da igreja e graças à liberalidade, então, aquele templo foi construído. E é um marco, é uma cidadela de onde naturalmente será proferida a palavra de Deus, serão anunciadas as boas novas da salvação e muitas almas continuarão se rendendo a Cristo. O outro registro é que hoje nós temos o culto do 93, JR, e queridos ouvintes, será lá em Mesquita. Está aqui o nosso querido pastor Davi Cabral, ele vai depois naturalmente falar sobre isso, e para nós é uma grande alegria. Mesquita é um município que nós temos muito carinho por aquela população e a rádio é muito ouvida lá em Mesquita. Eu encontro pessoas que residem lá e que sempre dão testemunhos a respeito da audiência da rádio. Então nós estamos hoje fazendo um culto lá na Assembleia de Deus em Mesquita, cujo pastor presidente é o pastor Davi Cabral, que está aqui presente conosco. Deus os abençoe. Bênção, Boníssimo. Muito obrigado, querido deputado Harold de Oliveira, com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Olha, hoje nós vamos ter aqui um Debate 93 especialíssimo. Estamos tratando aqui sobre um assunto bíblico e um assunto dos nossos dias, né? Quando essas duas histórias se misturam, nós podemos trabalhar um pouco mais intensamente e claramente esse aspecto que envolve a questão do dilúvio. O dilúvio é uma das mais extraordinárias histórias das Sagradas Escrituras. Impressionam a obediência de Noé, o comprometimento da sua família, a maldade terrível daquela geração, o juízo e a graça de Deus. Quais as aplicações dessa história bíblica para os nossos dias?
E o filme Noé deve ser entendido como narrativa bíblica ou ficção? Qual o seu entendimento sobre este assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, pastor Davi Cabral com a gente no programa de hoje, da Assembleia de Deus em Mesquita. Muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase em que nós estamos observando aquilo que nos impressiona nessa belíssima história bíblica: obediência de Noé, comprometimento da sua família, a maldade terrível daquela geração, o juízo de Deus ao encaminhar o dilúvio e ao mesmo tempo a graça de Deus ao preservar a raça humana através de Noé e os seus. Dentro desse aspecto do seu destaque, que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, amigos ouvintes aí da Rádio 93. Trazendo para nossa geração, não mudou muita coisa, JR. A obediência a Deus é uma coisa que nós devemos ter nos nossos dias atuais. O comprometimento da família. A maldade, hoje, não mudou muita coisa daquele tempo. Nós vemos aí uma sociedade mergulhada no caos com relação à questão da maldade. O juízo de Deus, que chega na hora certa também. E o mais importante, a graça e a misericórdia de Deus, que não mudou. Nós temos em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E a questão também da arca. A arca era um tipo de Jesus Cristo que continua atuante até os dias de hoje. A arca traz proteção, a arca nos abriga desse mal que nós vivemos hoje em dia. Então, é dentro dessa visão que eu vejo hoje, não mudou muita coisa. E a arca, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que continua abrigando as pessoas dessa maldade toda. Pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, muito bom dia, seja bem-vindo, ainda mergulhado no dilúvio. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, sempre ligados na melhor. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e ajudar a todos uma compreensão melhor sobre tudo que nós vamos explanar aqui. De fato, o dilúvio, ele traz a centralidade da vontade de Deus, inerente à vontade do homem, dentro da sua soberania, de decidir o que sempre será melhor para a humanidade e daquilo que sempre será melhor na sua perspectiva de mundo, de visão de mundo. Deus cria o homem, estabelece este homem para viver no Éden, para ter uma vida feliz. Este homem vai optar pela desobediência e o pecado, daí tudo começa a degenerar-se para essa raça humana, porque o pecado que Deus havia prevenido o homem de não cometê-lo, né, na desobediência de comer o fruto, é justamente o que o homem faz, né, através de Eva, e oferece a Adão também. E aí a raça humana, ela está fadada agora a sofrer essa mazela, essa erva daninha que é o pecado. E o pecado então faz com que essa sociedade seja uma sociedade depravada, uma sociedade ruim, uma sociedade distante dos princípios, dos propósitos de Deus. E dentro do plano da soberania de Deus, ele decide então destruir essa sociedade baseado num juízo. E não somente numa vontade perversa e ruim, mas num juízo decorrente dessa sociedade, do desvio, do caminho do mal, porque ela teria também a possibilidade de ser boa, de acompanhar Deus, de acompanhar as coisas boas, mas ela decide caminhar para o mal. E aí Deus então usa um homem, uma família que permanece justo, que anda em retidão, que decide obedecer a Deus, que prima pelas coisas de Deus para a sua família e faz desse homem a ponte para uma nova humanidade. E aí muitos dizem que Deus é ruim, tirano, carrasco, perverso em matar muita gente, mas na verdade o que foi exercido ali foi o juízo de Deus, né? E em contrapartida a essa graça maravilhosa que é encontrada, mesmo que a família de Noé seja uma família justa, eles também tinham a raiz do pecado, eram pecadores como todos, né? A nossa menina da mesa de hoje é a missionária Mara Ferreira, da Assembleia de Deus do Corcundinha, em Campo Grande. Bom dia, seja bem-vinda. Que pensa você, querida Mara, sobre este aspecto em que estamos aqui no nosso debate 93 de hoje?
Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, doutor Harold. A arca é um dos tipos mais admiráveis do Senhor, né? Sabemos disso, que tipifica Jesus, aquela própria arca. Só entravam nela os que creram e, por fim, todos os que nela saíram começavam uma nova vida, é fato. Jesus, a exemplo da arca, é o único caminho para a salvação e todos quantos creem na sua salvação são protegidos do juízo vindouro. Então, essa passagem para nós é um marco na vida de todo cristão e daqueles que encontram em Gênesis 6, 7, 8 um caminho maravilhoso para começar a ler a Bíblia. Muito bem. Pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia, amados ouvintes, debatedores. Desde o princípio, JR, o homem, ele tem, desde Adão, o direito, né, a livre escolha dele poder optar o que é melhor para ele. Deus, ele apontou caminhos. Olha, você tem tudo isso aqui, mas você não mexe naquela árvore. Ele foi lá e mexeu. Mesmo após a queda de Adão, houve, né, a humanidade foi crescendo, foi se corrompendo e ela poderia continuar, né, como disse o pastor muito bem, a optar por estar na presença de Deus, né, vivendo para Deus, mas ainda assim um termo que me chama a atenção no Gênesis, se eu não me engano no capítulo 6, ele diz: e vendo o Senhor que a maldade do homem ia se multiplicando, ou seja, me parece que Deus, no fundo, era Deus não querendo fazer aquilo mesmo, como disse o pastor, e eu vou nessa linha de pensamento, mas Deus observando as coisas como estavam, ele precisava intervir, e a forma que Deus achou na sua soberania foi de preservar uma família e de fato ajuizar, né, aqueles que realmente não se voltaram para ele. Esse texto é o verso 5 do capítulo 6, que diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isto lhe pesou no coração. Algumas pessoas até dizem: mas peraí, Deus se arrepende? Deus mudou de opinião? E existem terminologias que poderiam explicar isso com objetividade. Vocês podem me ajudar com isso? Para poder explicar isso aqui para os nossos ouvintes? Quer dizer, Deus se arrependeu ou é uma maneira de demonstrar isso, aquilo que algumas pessoas chamam de antropopatia, um sentimento humano a ser aplicado a Deus para explicar para o homem como Deus se sentiria se fosse homem? Pesou o coração, se arrependeu, é isso, companheiros? Deus não se arrepende, né, JR? Deus, na realidade, ele se entristeceu. É uma questão de interpretação e se arrepender. O pessoal usa muito Números capítulo 23. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas é uma questão de interpretação bíblica e teológica. Nesse caso aqui, não é um arrependimento nesse sentido, mas de se entristecer pela situação da criatura que foi criada com todo carinho, com todo amor, mas não para aquele propósito de se corromper daquela maneira. Muito bem. Quais as aplicações dessa história bíblica para os nossos dias? Como é que a gente aplica a questão do dilúvio para os nossos dias? Se percebe que a raça humana, a humanidade, o ser humano, ele continua muito voltado para a busca do prazer, o hedonismo, né? A satisfação daquilo que ele pensa que tem que ser, o que lhe agrada e o que lhe confere um prazer instantâneo, momentâneo, fugaz, né? Sem nenhuma perspectiva melhor de vida. A sociedade está caminhando novamente. Entretanto, uma nova arca está posta. E agora a igreja, na pessoa de Jesus Cristo, que tem a tarefa de anunciar a vinda e o desfecho final da humanidade. De volta nós estamos, agora Noé teve 120 anos, nós já estamos há 2000 anos pregando a palavra de Deus, anunciando esse desfecho final, e como naqueles dias a humanidade continua casando e se dando em casamento, vivendo sua vida fugaz, distante de Deus, achando que Deus é um ser tão distante, mas tão distante, que não está nem um pouco preocupado com o que se dá aqui nesse lugar e nem com a minha vida pessoal. De maneira que a sociedade tem caminhos e volta a escolher caminhos errados. A sociedade tem opção, o ser humano tem opção, mas o pecado que tão de perto domina, o escraviza, o prende, o atrai, faz com que ele faça essa opção contínua que havia naquele tempo, e aí
de fato Deus voltará e exercerá de novo o juízo. Não é a sua maldade, no seu rancor, não é o seu ódio, mas é o juízo pela opção. Quando você vai às baias do tribunal, o juiz, o justo juiz, já julgará a pessoa pelo crivo da lei. A lei diz se você pode isso ou não pode aquilo, e a pessoa optou por fazer aquilo errado, contraditório, transgredir a lei. E aí o juiz tem que julgar aquela pessoa, não porque ele é ruim, malévolo, mas porque a lei disse que aquela pessoa errou. O juízo de Deus está estabelecido, a graça está sobre nós, dando essa oportunidade maravilhosa de ser humanos voltar a Deus, mas muitos vão continuamente permanecer no seu mal. Agora, JR, é interessante isso que o pastor está falando com relação à lei, que a sociedade está tão mergulhada no caos. Nós vemos a questão da reforma do Código Penal. As pessoas estão querendo liberar através das leis. Aborto. Nós temos aí a legalização da profissão de prostituta. Então nós podemos ver toda uma sociedade mergulhada no caos, mergulhada na corrupção, mergulhada no pecado. Através das leis existe uma intenção também, vamos colocar assim, maligna, entre aspas aqui, de levar a sociedade a mergulhar mais ainda nesse caos. Então eu queria citar, dentro do que o pastor falou, a questão também da reforma do nosso Código Penal. Legalização das drogas. É um abismo, nós sabemos que chama outro abismo. E essa questão também da eutanásia. Então a sociedade está tão mergulhada no caos que através das leis estão tentando acabar com os bons princípios da família, os bons princípios que existem na sociedade para poder a maldade parece que vai sendo cada vez mais ampliada e a gente fica cada vez mais à vontade com ela. Não se assusta mais com coisas terríveis que acontecem aqui, ali e acolá. Com mudanças como essas, onde qualquer um, por exemplo, o senhor mesmo, pastor, sinaliza seu posicionamento sobre esse assunto, vai ser chamado por um grupo de conservador. Entendeu? Conservador como se isso fosse uma coisa ruim. Sim. Como se fosse conservador, se você ter decisão, você ter opinião, você ter uma escolha na sua vida, se isso for uma questão de que isso de alguma forma te condene a agir de um jeito ou de outro. Embora a gente saiba muito bem que quem está deteriorando esse processo todo tem algumas intenções absolutamente claras, mas do ponto de vista espiritual nós podemos ver isso, do ponto de vista prático nós podemos ver isso, e o que se mostra é que, assim como a Bíblia diz que ao longo do tempo o amor de muitos esfriaria, esse amor está esfriando e ao mesmo tempo as pessoas estão dizendo que o que vale é o amor. Então, olha, num relacionamento homossexual não importam as regras, não importam os princípios, não importa os valores, importa o amor. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o amor esfriaria, as pessoas estão usando o amor para poder defender mudanças como essa. O aborto é o amor que a mulher tem ao seu próprio corpo, então ela toma a decisão baseada no amor por ela mesma. Eutanásia, não, você libera um idoso, uma pessoa querida, para que ele tenha uma morte tranquila, e o critério que está sendo defendido é o critério do amor. E diz assim, mas que amor é esse? Mata. É um amor egoísta, que amor né? É esse? Um amor que está centrado em si mesmo. Volta o homem centrar-se em si mesmo para se locupletar, se preencher plenamente daquilo que lhe convém, daquilo que é bom para ele, daquilo que ele entende como certo e como mundo. Então, assim, esse é um amor egoísta, né? Que em detrimento do meu corpo eu mato uma vida. O versículo 11 diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Será que se Deus olhasse agora para essa terra que estamos vivendo nos dias atuais, ele mandaria a JR construir uma arca, você construiria a arca, você? Não é? É a pesquisa de hoje, né? Você está perguntando para mim a pesquisa? Achou graça em você, porque ele achou graça em Noé, certamente acharia graça em você. Falei, JR, você vai construir você é um doce de pessoa, não estou com essa moral toda, não. Fala, Paulinho. O pastor Davi fez uma pontuação ali muito bem em relação aos valores. A igreja, ela sempre teve uma mensagem de paz. A igreja sempre teve uma mensagem, né, da família, de preservar os bens da família, os valores da família. Mas parece que hoje essa mesma mensagem da igreja, essa sociedade que tem lutado por esses valores aí pervertidos, estão vendo a igreja como adversário.
E a igreja não é adversário da sociedade. A igreja é um apoio, a igreja, sabe, é um ponto de socorro. E aí, dentro desses valores invertidos, eles estão querendo calar a voz da igreja. E nós, pastores, precisamos falar sempre em rádios como essa aqui, que a gente tem espaço, e dizer que os valores bíblicos precisam ser preservados. E nós defenderemos, JR, que é pastor, nós aqui, pastores, nós vamos continuar defendendo sempre os valores da família, ainda que essa sociedade aí, não toda, mas um grupo aí que tenta se dar como maioria, a manchar o nome da igreja aí, a própria as leis da igreja. Nós vamos retomar esse assunto já, vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, e em seguida vamos entrar no filme. Muita gente opinando sobre o filme, muitos dos nossos ouvintes que já assistiram têm opiniões formadas sobre a questão do filme. Nós vamos ouvir os nossos companheiros debatedores sobre a questão do filme Noé e a sua implicação, a sua aplicação à nossa vida hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Portanto, a gente ter uma ideia do resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje. Bom dia, Vanese. Bom dia, JR, bom dia a todos. A pesquisa hoje pergunta, sinceramente, se você fosse Noé, obedeceria como ele? Os 78% dos ouvintes por telefone dizem que sim, 22% não. Pelo site, 66% dizem que obedeceriam sim e 34% não. Que maravilha. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes pela participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação e a sua opinião com a gente aqui no programa. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93 FM. E o filme, minha gente? E o filme? Vamos começar com quem aqui? Quem vai começar? Mara vai começar? Começa com Mara. Eu acho que o filme deveria se chamar Não É. Não É. É um bom nome, Não É. Eu acho que o filme deveria se chamar Não É. E é óbvio que nós cristãos que vamos assistir um filme e lógico que estudamos antes quem é o ator e o diretor, sabíamos que era algo que iria deixar os ouvidos cansados e os olhos também. Não fomos para ali sabendo que a vida espiritual seria mudada, é claro. De certa forma, eles contribuíram para que dados estatísticos fossem elevadíssimos. A leitura da Bíblia de Gênesis aumentou. Aplicativos também sobre esse meio. Então, nós queremos agradecer ao Dr. Darren por ter colocado, né, aquela quase heresia para nós. E eu tenho certeza que eles estão fazendo, li sobre isso, inúmeras redes sociais tentando desculpar-se, né, de tanto erro grotesco que eles cometeram ali. Eu não quero chamar o filme de herético, não. Porque o filme, ele não é classificado como um filme bíblico, não é? Ele é um épico. Quando Darren Aronofsky, né, escreve, ele pretende fazer um épico, cuja ele caminha pelos traçados de uma ficção científica, um tom de romance, não é? Como a gente viu o Mel Gibson fazer A Paixão de Cristo, sim, um filme com classificação bíblica. E aí ele vai ipsiliter na palavra e faz a dramaturgia dar vida à letra da Bíblia. Darren não se preocupou com isso, não é? Ele se preocupou em contar uma história. A gente percebe que ele caminha pelas praias um pouco do Senhor dos Anéis, um pouco dos Transformers, quando aqueles anjos que dizem ser guardiões do Éden e que caem na terra, né? Eles chamam de guardiões. Ele viaja quando são os guardiões que constroem a arca. Ele viaja quando Tubal-Caim, como o ferreiro que a Bíblia fala, se levanta como um guerreiro e monta um exército para lutar contra Noé, invadir a arca. A Bíblia diz que o povo nem estava aí para a arca, nem estava aí para Moisés e nem estava aí para a pregação. Ele viaja quando o Noé se torna um fanático. E aí eu acho que é o ponto que está por trás e que eu quero comentar mais um pouco à frente. Ele coloca esse Noé como um fanático religioso, não é? Há uma crítica da Isabela Boscovich da revista Veja, ele diz assim: uma pessoa que tenha uma fé tão completa, indivisível em algo, pode ser capaz sempre de tomar decisões sãs e lúcidas. É isso que o autor Darren Aronofsky
acha que não. Então olha a pessoa de Noé que ele quer projetar. Ele quer projetar um cara que tem uma fé unicista, que crê num Deus, que recebeu uma revelação, que tem uma meta para ser cumprida por esse Deus, e ele em si só, e nesse Deus só, e nessa fé única só, não pode ter todas as verdades com ele, ao ponto de julgar toda uma raça humana, né, e preservar só a sua família. Então, assim, eu acho que é o que está por trás que a gente tem que comentar. O filme é um filme épico de um autor que não pretende ser um histórico bíblico, e aí ele vai viajar nesse ponto da dramaturgia cinematográfica, e aí o filme é até um pouco interessante de ser visto, mas que há muitos erros bíblicos e ele não se propôs a isso mesmo. Olha, o nosso ouvinte Diego manda aqui um e-mail muito bem escrito, onde ele diz o seguinte: fui ao cinema ciente de que veria e de que aquilo seria apenas entretenimento. É inocência nossa acreditar que a intenção deles era pregar o evangelho. Sobre as histórias fantasiosas abordadas no filme, digo que entendo, não que concordo, que um filme que é de ficção, sem nenhum compromisso de ser fiel à história, precisa de um toque de fantasia e utopia para narrar a história que seja. Quantos de nós cristãos enchemos as salas de cinema para ver filmes de heróis super poderosos? Leia-se Os Vingadores, por exemplo. Policiais que matam 200 pessoas com fio dental. E guerras épicas entre deuses e homens. Isso de alguma forma muda a nossa fé? Nos ofende? Noé é, sim, do ponto de vista natural, um bom filme. Acredito que as heresias devem ser denunciadas, mas nada me impede de apreciar o filme. Não vou sair por aí acreditando naquilo só porque Hollywood disse que é real. Não incentivo ninguém a ver o filme. Acredito fielmente que se a pessoa não tem mente aberta para entender o que é ficção e o que é função de um diretor, não deve sair de casa. Por ora, limito-me a dizer que vi tantas heresias no filme quanto em alguns dos púlpitos de nossas igrejas. Infelizmente, assina o querido Diego Queiroz num texto muito bem escrito no e-mail aqui para a reflexão dos companheiros. JR, eu não vou é muito interessante esse e-mail, mas se a gente for entrar nessa questão não vou me deter no púlpito da igreja não, porque isso aí é um outro debate, é uma outra discussão muito longa. Mas está me assustando realmente a partir desse e-mail aí, e já outros que eu já li, até no Facebook, a quantidade de gente repudiando, pessoas que nem viram assistir o filme, pessoas que têm ouvido outras pessoas falarem, que têm ouvido outras pessoas tirarem suas conclusões. Eu queria só dar um incentivo aqui a partir também dessa leitura e desse debate. É muito ruim a gente tirar as conclusões diante da opinião de outras pessoas. Eu acho que o filme em si realmente é difícil de você aceitar algumas coisas, porque quando a gente olha para a Bíblia, porque a nossa visão é cristã. O Darren é ateu. Ele não teve nenhum interesse de fato em divulgar o evangelho. Ele quis mostrar uma história, ele dá uma espetada no islamismo, na questão do extremismo de Noé e tudo. Agora, eu vi o filme, eu tirei as minhas conclusões, eu assisti, então eu posso saber melhor do que quem ouviu falar do filme. Então, eu acho que a gente está escrevendo muita coisa, até pessoas evangélicas estão escrevendo muita coisa que não se deve escrever, e eu acho difícil quando a gente quer tirar conclusão em cima de coisas que nós nem sabemos o que é. Eu ver se eu entendi. Então, o senhor está dizendo para que quem não viu, não fala. Não necessariamente precisa assistir. Porque, não, mas se a pessoa não quiser assistir, entendeu? Tudo bem, mas está havendo eu estou percebendo assim, muito desespero em relação ao filme, que é uma ficção, como Gladiador, como outros filmes. Da opinião dos companheiros aqui, para incluir o pastor Davi, que não viu esse filme, né, pastor Davi? Eu cheguei a ver ontem. Chegou a ver ontem. Aquele filme, lembra daquele? Eu tenho que buscar na memória, porque o pastor Paulo viveu muito essa época. Lembra do filme Ghost? Do outro lado da vida. Tá certo? Lembra do filme Ghost? O que é pior? Tem certas coisas que a gente às vezes vê, e o Ghost, por exemplo, um filme que a galera viu, chorou, né? Até hoje vê na televisão, sessão da tarde, dá pela primeira vez na televisão, na sessão da tarde, sempre, cada vez, uma vez por mês, e aparecem coisas, as pessoas vê aquilo, se alimenta daquilo e não cria nenhum tipo de resistência. É curioso isso, porque a gente tem que criar resistência a tudo. Não é resistência a uma parte. Não estou dizendo para não criar resistência ao filme, não. A gente tem que criar resistência, sim. Tem que ter posição crítica, opinião. E outra coisa, você está ouvindo tanta gente falar mal, não vai. Não está afim de ir, não vai. Não é obrigatório a pessoa ir ao filme. Mas existem outras influências tão ruins quantas.
tão ruins quanto. A Avenida Brasil, ela foi assistida por evangélicos de todos os naipes. Aí depois veio uma outra que tinha um nome, entendeu? Essa aqui eu não vejo, porque essa aqui, mas a outra que tinham elementos tão ruins quanto as 10. Você tá entendendo? Parece que a gente ameniza uma coisa, cria dificuldade para outra. Pastor Davi. JR, dentro do que o pastor Hélio colocou aqui, eu tentei ver de uma forma crítica, não ter a mente engessada. E aí a gente busca pesquisar para poder falar uma coisa que tenha um certo sentido também. O problema é o extremismo, tanto das pessoas que radicalizam e das pessoas que pegam isso também como, isso é muito bom, a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio. E aí pesquisando, ele usou de um artifício chamado licença poética, um artifício cinematográfico, que é um artifício para extrapolar o uso da norma da Bíblia. Licença poética é permitido para que o escritor tenha toda a liberdade para manipular as palavras. Foi justamente isso que o autor do filme fez. E a gente chegar e ver que tem a questão do criacionismo que ele coloca ali, dentro do que a gente acredita, colocou muito bem, tirar o que é positivo e tirar aquilo que não presta. É como comer um peixe. Né? Tira a carne, tira o espinho e come a carne. Falar de dilúvio, né? Falar de dilúvio tem tudo a ver. Então eu penso o seguinte, tem o seu lado positivo, como a nossa irmã falou, as pessoas estão acessando, tem a curiosidade, peraí, é assim que a Bíblia fala, é desse jeito, é dessa forma. Então as pessoas vão ler a Bíblia e vão ver que não é bem por aí. Abre o espaço para uma discussão. Exato. Talvez seja um grande elemento para evangelização. Olha onde vai o Criador com a sua permissão. Agora, basicamente, nas raias dos finais dos tempos que nós cremos, né? Vem a baile um filme que fala exatamente sobre isso. Que traz a perversidade da humanidade, que traz a proximidade do juízo, que traz a proximidade da graça, da arca aberta para que aqueles que quiserem entrar possam entrar. Olha essa discussão maravilhosa, eu acho ela fabulosa. Isso está fervilhando no coração das pessoas. E será que não traz reflexão do modo de vida, de como está portando, quem é a sociedade hoje, qual é a maldade que está no seu coração? Que Babel nós vivemos hoje, né? Que opção entre Babel e Deus, entre os propósitos de Deus, os planos de Deus, as verdades de Deus. Antes na escola dizia que era a família, a igreja, não é, como esteio da sociedade. Hoje a igreja está fora, está excluída. Hoje a igreja é ultrapassada. Ela tem um discurso muito religioso que incomoda muita gente. Mas na verdade o discurso é da verdade e às vezes a verdade incomoda tantas pessoas. Olha, eu acho, JR, que o Darwin vai se converter. Eu acho. Muita gente vai orar por ele. Quanto tempo ele ficou analisando Gênesis para fazer o filme? Quanto ele não estudou? Porque apesar de ter os erros grotescos que falei, existem frases poéticas lindíssimas, né? Coisas que nós mesmos imaginávamos que como teria acontecido, como que todos aqueles bichos conseguiram ficar quietinhos, e eles colocam cada coisinhas ali que a gente... Só nas dúvidas algumas, né? Realmente. Então, ele deve estar se convertendo, ele tem 45 anos, o camarada, menino, igual a mim, assim, menino, já se converteu, tenho certeza que esse Darwin e esse brabão desse Russell Crowe também estão se converter. Olha, aqui a Bíblia diz o seguinte: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Os seres humanos contados na arca, até onde eu sei, são esses aqui, não é? Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas. No filme tem mais alguém. Tubal. O que vocês entendem? O que vocês entendem da figura que está ali na arca, além dos animais? Que, aliás, é bom que se diga que os animais é macho e fêmea. Tá certo? Bom que se diga, né? Bom que se diga. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Macho e fêmea. É porque a perpetuação da espécie só se dará quando os gêneros opostos se unem, né? Se cruzam. E aí, hoje a sociedade quer criar um novo tipo de família, um novo parâmetro para a família, e esse parâmetro, se continuar e se todos aderirem a ele, daqui uns 50 anos não há mais sociedade, porque não há perpetuação, não há multiplicação. A ordem de Deus, ela está estabelecida ainda, né? Crescer e se multiplicar, mas só entre um macho e uma fêmea pode haver tem a inseminação, eu pego do outro e boto aqui na minha barriga, aí não é seu, né? Você pegou de alguém, utilizou novamente a espécie oposta à sua.
Muito bem. E esse intruso lá? O JR, fazendo aqui uma leitura de Gênesis 7:1, a Bíblia diz que entra na arca tu e toda a sua casa, toda a sua família. Eu penso que o mal ele sempre vai tentar, de uma forma ou de outra, fazendo uma leitura aqui poética, o romancista vai sempre tentar entrar dentro da nossa casa, sempre tentar entrar dentro da nossa família, tentar entrar dentro da nossa igreja, de uma forma ou de outra, no sentido assim, de trazer uma perturbação. A leitura que eu fiz da entrada desse homem ali na arca, me falhou a memória agora, você pode repetir? O nome dele? Sei não, quem sabe é o pastor Hélio. Tubal-Caim. Quem sabe é o Hélio. Hélio sabe tudo do filme. É a insistência de que a Bíblia fala dele. Ele é o cara que foi responsável por Deus para trabalhar com ferro, bronze. Mas não diz que ele entrou na arca. Não, claro que não. Não, é isso aí. O ator se utiliza disso, usa o personagem Tubal-Caim. Por isso que eu falei que você que sabe que ele entrou na arca. Neto lá de Meleque, né? Lemeque. Que aí ele é da mesma turma. Jubal, que era instrumentista, Tubal, que era. O fato da Bíblia não falar que ele entrou, dele entrar, a leitura que eu faço é essa, né? Do mal sempre querer achar uma forma de penetrar no seio da nossa família. A Bíblia fala que nós devemos estar na brecha, Ezequiel 22, sempre ali vigiando a nossa casa, vigiando a nossa arca, vigiando a nossa família, vigiando a nossa vida. A gente tem que estar sempre constante vigilante. Então a leitura que eu faço é essa. Poderia ser entendido como uma licença poética, aquilo que o senhor usou, para poder demonstrar como o mal sempre tenta interferir e prejudicar até os projetos de Deus. Exatamente. Então a leitura que eu faço nessa parte do filme é justamente essa. O mal não desiste de estragar o que é bom. E nesse caso, o mal, esse intruso, ele consegue entrar na arca de maneira até hilária, forçando uma barra ali, ele consegue se esconder, e lá dentro eu acho que a coisa que vai se distanciando cada vez mais da originalidade do filme é que ele começa a insultar um dos filhos de Noé, a ficar com raiva da própria família. Então, assim, quem não conhece a história bíblica e realmente a influência do mal ali, começa a influenciar, e o menino jovem ainda com raiva do irmão e tal. Então, acho que esse é o maior problema que eu vejo lá fora, desse intruso que continua se introduzindo até hoje. Porque estava dentro deles. Pra ter um ar de ironia, né? Ele ainda mexe com a perpetuação da espécie, que ele come um animal. Se só tem 12, ele comeu um, acabou. Aquela espécie morreu, né? Agora, e os gigantes? Os que ajudaram a construir a arca lá, que vocês estão chamando de Transformers. Licença poética. Também? Licença poética. Ele diz que são aqueles que guardavam a árvore, né? Não, ele não fala nem nesses nefilins. Ele diz que eram anjos que guardavam o paraíso e que foram castigados por Deus porque Eva come do fruto, era a responsabilidade deles guardarem. Eles caem na terra ainda como anjos do bem, que servem a Deus. Só que por castigo, é grande. Ele, né? Só que por castigo, eles são luz incandescente, e aí eles derretem a terra sobre si e se tornam aqueles transformes de pedra. Ainda lutam com a maldade do mundo, e quando identificam Noé como alguém do bem, que tem uma missão de Deus, se une a ele para o cumprimento dessa missão. Esses anjos então vão lutar até a sua morte, Tubal-Caim levanta esse exército, e aí eles, ao morrerem, recebem o perdão de Deus e retornam para o céu. Biblicamente nada, né? Da Bíblia nada. Eu tô contando só o filme. Isso não é nada. Eu quero saber, o cara falou assim, eu queria tanto ver esse filme, agora já sei o que vai acontecer. Então, o que acontece? É uma reflexão. Os queridos ouvintes estão acompanhando a gente aqui. Nós não podemos analisar simplesmente o filme. A gente estaria desmerecendo aqui a responsabilidade que há pra gente tratar assuntos aqui. Quer dizer, você tem o filme, você tem a Bíblia. O nosso foco é sempre a Bíblia, para dizer o seguinte, olha, o que a Bíblia tem, por isso que nós começamos na Bíblia e agora retornamos para a Bíblia, e o filme é só o meio aqui para a gente poder identificar. Quer dizer, por um lado eu consigo observar que os companheiros dizem o seguinte, olha, isso como um filme, é um filme, entretenimento. O pastor Paulo César certamente lembra dos 10 mandamentos. O filme. Foi em 1956. O senhor viveu essa época, tem vivido até hoje. Eu estou muito feliz de o senhor estar aqui. O filme parecia que tem muito menos, né? O
O senhor lembra do famosão, Charles Heston, né? E enfim, de tudo que aconteceu. Lembra, né? Das tábuas e tal. Era um filme longo, que entendeu? Um filme que tinha muitos elementos bíblicos, né? Era essa a proposta do filme. Ganhou as salas de cinemas do mundo inteiro. Até hoje nós estamos aqui falando do filme, 1956. Né? O senhor já estava aí no ministério nessa época. Ao analisar esse tipo de filme, esse tipo de produção que tem uma conotação religiosa, como os 10 Mandamentos, como Noé, como Paixão de Cristo e outros mais que vem aí, porque essa é a época. Esta é uma fase em que as pessoas estão trazendo isso à tona o tempo inteiro. Há uma expectativa no público sobre fim de mundo, sobre destruição. 2012 o filme fez com que muita gente pudesse ir ao cinema e até teologizar a respeito disso. Ou seja, filmes fundamentados em algum elemento bíblico, mas não tendo elemento bíblico como um referencial definitivo. Bem, eu não sou dos anos 50, mas você citou outros filmes aí, outros de longas que já até me prendi, mas agora eu vou falar. Olha aí. Eu acho que tem um mercado por trás disso tudo aí. Eu sei que a gente vê a nossa leitura, a gente fala, poxa, muita gente leu a Bíblia, muitos aplicativos têm sido baixados. Esse filme faz com que se outras pessoas se interessem, inclusive fez com que o ateu escrevesse sobre Noé. Então, de certa forma, olhando de certa maneira, ok. Agora, mas tem um mercado muito grande por trás disso aí. Eu acho que hoje a questão é muito mais mercantilista do que se propagar. Aliás, 99% mercantilismo e 1% de propagação da fé. E acho que tanto é que na América, em 4 dias de filmes lá, né, do longa, mais de 45 milhões de dólares já tinha entrado para os bolsos. Então, assim, a proporção realmente é uma coisa financeira, a motivação é financeira, a motivação é mercantilista, e isso nós, como pastores, igreja, precisamos combater, porque o Senhor tem feito por nós gratuitamente. Um autor que gasta 130 milhões de dólares num filme, ele não está pensando em difundir o reino. Até porque não crê nele, né? Então, todo filme ele tem o cunho de ser comercial, de comercializar alguma coisa, um produto que o telespectador, o consumidor quer consumir e quer pagar para isso, né? Então, assim, essa é a primeira ideia clara, lógica que a gente percebe. Eu acho que o bom desse filme, não estou dizendo o filme como um todo, porque ele vai tracejar na história bíblica alguns pontos. Mas o bom desse filme, ao meu ver, é que ele vai fomentar esse comentário que já está fomentando entre nós que cremos na palavra de Deus e daqueles que, por curiosidade, disseram, mas é uma mitologia que os gregos já falavam, que os romanos falavam, que os nórdicos falavam. Entretanto, eles falavam porque tem uma base, tem um início, surgiu de algum lugar. Eles contam aquilo que já foi contado, eles vivenciam aquilo que já foi vivido. Então, assim, maravilhoso, que contem de novo, que falem de novo, mas que falem porque o juízo se aproxima. De fato, a arca está posta, o convite está feito e a sociedade tem se recusado novamente. Ouvinte dizendo o seguinte: este filme é laço de Satanás porque retrata o Noé de calça jeans. Hein? Sem comentário. Oi. As roupas são bem modernas mesmo para a atualidade, né? O filme tem armas tipo bazuca que não existiam naquela época. Olha, o Noé tinha Tô aguardando vocês aí, esse silêncio aqui é fogo como pedra de cristal, aonde Noé junta aquelas pedrinhas de cristais incandescentes como fogo e taca e explode. Assim, o cara é uma ficção, né? O filme Noé, diz outro ouvinte, é um perigo para quem não conhece a palavra, mas mostra também que nossa natureza é podre e que necessitamos sempre do Criador. Fato. Outro ouvinte, esse aqui eu li. Outro ouvinte dizendo: o filme Noé não passa de uma ficção, tem muita heresia. O pior de tudo foi os anjos caídos ajudando Noé a construir a arca e o perdão de um deles dando direito a retornar para o céu. O dilúvio, aí outro ouvinte aqui, um pastor, tá com dúvida aqui, ó. Foi total ou parcial, tá perguntando. Um pastor tá perguntando para os companheiros aqui.
Perguntar é bom, né, pastor? Vamos lá. Eu perguntar a vocês, então. Vamos lá, então. O que vocês acham? Foi total ou parcial? O dilúvio? Total. Inundou a terra toda, acabou com tudo ou foi parcial? Eu fico com a Bíblia que esse pastor conhece também. Então o dilúvio foi total. Não seja tão duro com o pastor. O pastor está perguntando para nossa reflexão. O pastor, a quem é dado é cobrado. Então a gente tem que pegar mais pesado com ele. Não faça isso. Fala, Mara. Com certeza foi total o dilúvio, né? Até porque, como o próprio Deus instruiu Noé a extinguir, ele tinha que extinguir mesmo. Para extinguir, cobrir os próprios montes. A ave, né? A Bíblia vai dizer que não foi só a chuva, as fontes da terra se abriram, as comportas se abriram. Não foi uma chuva que inundou. Água que sobe, água que desce. Justamente. Então a Bíblia já fala sobre isso. Muito bem, quero agradecer aos companheiros a participação muito importante, esse esclarecimento para os nossos amados ouvintes. Os ouvintes estão nos acompanhando, alguns deles até achando que em alguns instantes vocês são favoráveis ao filme, mas pelo que eu entendi, e deixo aqui aberta a possibilidade de que vocês falem sobre esse assunto, pelo que eu entendi, vocês não recomendam, pelo que eu entendi, vocês não estão recomendando a ninguém que veja o filme. Está sendo analisado o filme à luz da Bíblia. Com certeza. O filme não está sendo analisado à luz da crítica de Hollywood, crítica de cinema. Vocês não são críticos de cinema, até poderiam ser. Alguns aqui têm habilidade para isso de sobra, mas não é o foco. O foco é o seguinte, é o que a Bíblia diz e o que o filme diz. Nós vamos sempre ficar com a Bíblia. Estou entendendo que aqueles que eventualmente querem ver o filme precisam ter uma visão crítica. A gente tem que ser crítico para tudo, em tudo na vida. A gente tem que ser crítico e eventualmente nós vamos discordar de uns e concordar com outros, o que é absolutamente natural. É isso, companheiros. Vamos lá. Palavras finais aí, pastor Davi. Eu só queria dizer uma palavra aqui, JR. Deus continua à procura de homens e mulheres que se posicionem a favor da família, do bem e que pregue esse evangelho chamado Jesus Cristo, a arca que vai abrigar muitas famílias, muitas pessoas da corrupção desse mundo tão degradado que nós vivemos. Essa é a palavra que eu queria deixar. Eu digo que eu não tenho nada contra você ir ver o filme, terei se sua fé for dúbia, se ela não tiver solidez, não é? Mas o filme não vai, em tempo nenhum, em hipótese alguma, tirar a base da minha fé, porque a base da minha fé está centrada na palavra de Deus. Então, veja o filme com esse olhar crítico, como a Bíblia diz assim, retém o que é bom. A história é verdadeira porque está nos anais da palavra de Deus. A forma como ela foi contada é ficciosa, é ficção. Você tem que entender isso, não é? Mas discuta esse filme na sua classe de faculdade, de escola, porque você está levantando a verdade da palavra de Deus. E você tem o conteúdo dela no sagrado, no escrito sagrado. Faz esse conteúdo surgir em meio a toda essa ficção e vai ser um ganho fabuloso. Mara. Eu penso que quem vai assistir o filme, eu não vou dizer que assista ou não assista, porque é um árbitro, um livre-arbítrio que cada um terá. Assista hoje o filme Gênesis. Primeiro abra Gênesis 6, 7, 8, assista o filme ali em Gênesis e depois vai ver o filme. Então o filme vai contribuir para que você entenda ou não algumas coisas. E a palavra sendo falada, mesmo pelo Darren, com certeza vai encontrar guarida nos corações. Pastor Paulo. Olha, quem gosta de ir ao cinema, continue indo. Se você quiser ver o filme, veja como lazer, como outros filmes que você já viu. Esquece, você que tem já convicção da sua fé, esquece fazer qualquer tipo de comparação, porque isso só vai te trazer realmente, você vai sair de lá turbado. Vai ao filme, veja seu filme, tire suas conclusões e curta com a sua família. Muito obrigado aos companheiros, a participação e a opinião de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, informou que os dados divulgados na pesquisa sobre a violência contra a mulher estão errados. Na ocasião, o estudo apontou que pouco mais de 65% dos brasileiros concordavam que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Na correção, o IPEA divulgou que a porcentagem correta é de 26%. Após a divulgação, o diretor de Estudos e Políticas Sociais, Rafael Guerreiro Osório, pediu demissão do cargo.
As polícias civil e militar do Rio vão ser as primeiras do país capacitadas para lidar com abordagens e atendimento ao público de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Nos últimos 9 meses, 2.800 agentes das duas corporações receberam orientações sobre o assunto de instrutores do programa Rio Sem Homofobia, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Até dezembro, dos cerca de 60 mil policiais das duas forças, pelo menos 12 mil, o equivalente a 20% do efetivo, vão passar pelo treinamento. Moradores dos municípios de Niterói, na região metropolitana, de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e Maricá, na região dos Lagos, relataram que a violência aumentou nas cidades depois da ocupação no conjunto de favelas da Maré, no Rio. Segundo as denúncias, criminosos que fugiram da região estariam impondo a lei do terror longe de onde o cerco policial está montado. Pelo WhatsApp da Rádio 93, alguns ouvintes pedem um maior patrulhamento da polícia e atenção das autoridades de segurança. Muito bem, vamos começando aqui com a querida missionária Mara, nesse destaque inicial, a notícia aqui que fala sobre essa pesquisa, né? Que foi lá de 65% para 26%, ainda é um índice alto, mas a pesquisa diz mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Aí, na verdade, Mara, a gente já não sabe se é verdade, a pesquisa tá errada. Mudar a pesquisa em razão da reação das pessoas, porque o camarada se demitir depois disso... Hein? Que poder que as mulheres têm, né? Que é isso, hein, Mara? E aí? A mulher não merece ser atacada de forma alguma, nem o ser humano. Principalmente a mulher não deve ser atacada a hora nenhuma, né? E como a roupa diz para quem você está se vestindo, às vezes as mulheres exageram de fato, de se vestirem daquela forma. Mas o homem ainda que ataca assim, a mulher porque tá vestido daquele jeito, precisa ser tratado, cuidado, né? Em vez de atacar a mulher, não ataca não, ataca ele mesmo. Não é mesmo? O cara que ataca, né? Você vê que... O bicho, que né, bicho, eu ia falar isso, muito bem. Falou, bom, não, e ataca bicho também, é o outro lado. Pastor Davi, essas polícias civis militares aqui do Rio que vão ser capacitadas para lidar com abordagens e atendimento ao público de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. JR, qual o critério? Não tem critério, a gente não sabe como é que vai funcionar isso. Já existem leis para poder coibir esse tipo de agressão ao ser humano de uma forma geral. Então eu preciso saber qual o critério, como é que eles vão abordar as pessoas, como é que vai receber as denúncias com relação a isso. Tá muito obscuro isso. Eu não concordo, não. Nós todos aqui somos absolutamente contra qualquer tipo de violência. Exato, em todas as suas esferas. Não é? Em todas as suas esferas. Agora, quando diz que eles vão ser treinados para atender esse público, né? Aí está dizendo que nos últimos 9 meses, 2.800 agentes das duas corporações receberam orientações sobre o assunto de instrutores do programa Rio Sem Homofobia. Já foram treinados por uma perspectiva, tá certo? Estão sendo treinados por uma perspectiva que realmente está claro. O Rio tem que ser bastante. O Rio é uma cidade. O Rio, se for Rio cidade ou Rio estado, ele é um estado laico. Mas ele age, não é isso? Eu acho leis. Que privilegiar um grupo em detrimento do outro, há mulheres também que estão sendo agredidas dentro de casa, muito crianças, mais. Muito mais. Então acho que esse é uma tendência muito perigosa, é uma forçação de barra, sempre contra a agressão, mas ao ser humano e não aquele que faz uma opção sexual. Não é uma opção por prazer sexual, né? E aí a gente está privilegiando um grupo em detrimento de um montão que está desprotegido desse mesmo governo que deve proteger a todos. Sendo discriminados. Ô, pastor Paulo, esse aspecto que envolve o aumento da violência fora das regiões onde estão acontecendo as pacificações, né? A UPP vai para uma comunidade, ou a polícia vai, um exército vai como agora, assume ali, e os caras, alguns deles não são presos e nem aparecem em algum lugar, de repente, aí na comunidade tal, lá longe a beça, começa a haver uma série de atos de violência que não existiam anteriormente. Há muitos lugares que a gente dizia que eram seguros, hoje não são mais. Eu não sou especialista em segurança pública, não é minha praia, mas essas tomadas da polícia, né, realmente colocando as unidades pacificadoras, eu acho que a minha crítica, ela vai em todo esse alarde que é feito antes da própria chegada da polícia. Mas é falado tanto, semanas, vai entrar tal dia, vai entrar. Isso daí, eu acho que a gente resolve um problema momentâneo, porque a ideia é entrar e só hastear a bandeira,
não prendeu ninguém, não vê ninguém, os bandidos tudo tranquilo e tal. Eles fogem dali. Quando fogem, não fogem com a mão na frente e outra atrás, não. Eles levam suas armas, eles levam suas drogas, eles levam tudo aquilo que já existe com ele. E aí, você tira a violência do lugar e você coloca no outro. Agora aqui, como está exemplificado aqui nessa reportagem. Maricá, Niterói, Cabo Frio, Búzios, região dos lagos, as regiões oceânicas, eles estão tomando e nós somos vítimas de todo esse aparato aí que está acontecendo. O que se sabe é que eles anunciam para que não haja confronto e para que não haja confronto e inocentes morram. Essa, pelo menos, era a ideia lá atrás, quando esse assunto começou a ser discutido. Mas quando entrou no alemão, pegou uma galera que estava indo de uma comunidade para outra naquela cena de TV que virou cena de filme. Ou seja, existem estratégias absolutamente claras para poder fechar isso. E o setor de inteligência, imagina bem, o setor de inteligência pode acompanhar movimentação, a saída de pessoas, isso por via aérea, isso por através de câmera, isso por através de informantes, ou seja, olha, aquele fulano, Beltrano, eles foram para a comunidade tal, olha, teve um grupo que saiu para a comunidade tal. E as comunidades sinalizam isso rápido, porque veja bem, você mora numa rua, depende da sua rua, começa a ter mais gente, um pessoal estranho, você diz, olha, de onde vem esse pessoal? A polícia sabe, sinaliza para lá. Só que é um contingente ínfimo, né? Para atender esse estado gigantesco que a gente tem e o nível de violência absurda que a gente tem. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o pessoal que trabalha especificamente com esse tema para poder ouvir também a opinião. Eu quero agradecer aos companheiros aqui pelas opiniões dadas aqui nas notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Pesquisa 93. A pergunta da nossa pesquisa 93 de hoje foi a seguinte: sinceramente, se você fosse Noé, obedeceria a Deus como ele? É pra gente pensar, tá certo? Se você fosse o Noé, Deus fala com você. Não vai aparecer com a arca aí não, porque você não é Noé. É igual a história do camarada. Você conhece, pastor Davi? Qual é a história do camarada? O camarada chegou e falou assim: olha, Deus falou pra tomar vinho. Aí o pastor falou assim: meu filho, Deus falou com você? Foi. Onde é que tá isso? Onde é que você viu? Tá na Bíblia. É Paulo escrevendo a Timóteo, falou pra ir tomar vinho que tinha problema no estômago. O pastor falou assim: seu nome é Timóteo? O cara, não, então não foi pra você, rapaz, seu miserável. Então, o negócio da arca aí. Vai lá, Vanessa, resultado final. Terminamos com 82% dos ouvintes por telefone dizendo que obedeceriam sim, 18% dizendo que não. Pelo site, 68% dizem que sim, 32% dizem que não obedeceriam. Quero agradecer a participação dos nossos queridos ouvintes, sempre muito bom ter a opinião de cada um sobre este assunto e sobre todos os assuntos que nós discutimos aqui no nosso debate 93. Aqui na nossa 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Aí o ouvinte nossa diz o seguinte: J.R., os papéis do meu casamento já estão correndo. Olha aí, hein? Que beleza, hein, Mara? Hein, Mara? Fica feliz, Mara? Mara fica feliz, né? Olha aí, hein, pastor Davi? Que benção, hein? Excelente. Não é? Se fosse até aí, né? Estaríamos, né? Tranquilos, né? Mas, diz a nossa ouvinte, uma coisa me preocupa: nossas igrejas. Eu e meu noivo pertencemos a igrejas de doutrinas bem diferentes. Eu aprendi a respeitar a visão deles, né? Até porque quando nos conhecemos eu não era evangélica e ele era afastado. Bem, mas eu não tenho planos de, depois do casamento, passar para a igreja dele. E tampouco acho que ele iria para a minha. É errado começar um casamento assim? Casais que não frequentam a mesma igreja vivem em julgo desigual? Qual a melhor forma de convivência quando a divergência entre o casal é doutrinária? Seria o caso de desistir de casar para evitar problemas futuros? E aí, que pensa você sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Davi Cabral, muito obrigado pela presença hoje. Culto hoje bombando lá, hein? É verdade, eu queria agradecer aqui a direção da Rádio 93, deputado Haroldo de Oliveira. Nós vamos estar hoje lá com Ilha Nascimento, Flor de Lis e Gabrielzinho. Gabrielzinho. Igreja do Relógio, Avenida
Almirante Batista das Neves, número 979, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Obrigado aí ao deputado por esse privilégio. Davi, me diz uma coisa, é fácil estar lá, você já deu a referência que é a Igreja do Relógio, mas tem outro ponto de referência para quem não é de Mesquita, para quem não é da Baixada? Na rua do Hospital São José. Muito fácil. É fácil. Igreja do Relógio todo mundo conhece, ali a igreja tem mais de 70 anos naquela localidade ali. Assembleia de Deus, Ministério de Relógio Madureira. tá em dia. Relógio tá em dia. É isso aí, relógio que atrasa não adianta, dizia um radialista não do Espírito Santo, relógio que atrasa não adianta. Então hoje o culto da 93, a igreja vai estar aberta a partir de que horas, pastor? A partir das 18 horas. 18 horas a igreja está aberta, o povo pode entrar para começar em oração. Tem gente que entra para ficar em conversação. É bom entrar na igreja e começar em oração, para estar preparado aí para receber a palavra de Deus que vai ser ministrada pelo pastor Marco Antônio. Vai ser realmente um tempo muito especial de Deus lá, que Deus continue abençoando aos irmãos. Um abraço a todos lá com a graça do Senhor, viu, pastor? Nós que agradecemos aí o apoio da Rádio 93 nesse grande evento lá na nossa igreja. É um prazer receber vocês lá. Alegria. Inclusive você, JR, se puder passar lá, vai ser uma alegria muito grande. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo. Pastor Hélio André, obrigado, um abraço, querido. Um abraço, quero mandar um beijo enorme para a Igreja Batista Nova Filadélfia, minha esposa, a pastora Luciana, e meu filho, Matheus André, esse gato do meu coração, né? Deus abençoe a todos. Obrigado, JR, foi muito bom estar aqui. Obrigado, querido. Obrigado, querida Mara. Um beijo, eu nunca mando beijo, mas eu vou mandar pra Marcela Bastos. Saudade de você. Onde será que ela tá, hein? Eu queria saber, o ouvinte que tá acompanhando aí, onde é que ela tá, será? Onde? Cadê você, tá nas viagens internacionais aí. Pastor Paulo, obrigado, querido. Obrigado, JR, um abraço. Eu a vi no cinema. Foi? Você viu no cinema? Ela tava no cinema, então? Tava no cinema. Eu queria deixar um abraço aí pra Igreja Metodista Central Nilópolis e queria fazer uma pergunta. Pô, não, querido. Ela canta. Ela canta? Vanese canta. Porque fica aqui então no ar, eu queria deixar aqui. Vanese canta. E que você, no decorrer da semana. Vanese canta músicas infantis, inclusive. Ela tem personagens. Eu só permitirei que ela cante se ela vier vestida adequadamente. É lógico, é um negócio de abelhinha, é um negócio de formiguinha, entendeu? Entendeu? Então, para ficar compatível. Você incentiva, né? É verdade. Não é que eu incentivo. Eu zoo quem não canta. É diferente. Quem canta, a gente já sabe que a pessoa canta. Fabiano, por exemplo. Fabiano, ele toca e canta. Ele toca e canta. Ele não conhece uma música nova. Perguntar se é música nova, de que ano que é? 2014, ele não sabe. De 56, daquela época dos 10 mandamentos, ele sabe todas. Ele ensinou Janires a tocar violão, pra você ter uma ideia. Sérgio Pimenta não sabia compor, quem ensinou foi Fabiano. Entendeu? É impressionante. O Rebanhão tava sem nome. Como é que vai ser o nome? Tinham vários nomes e tal. Não, ele é dessa época. Ele é dessa época, tá? Ele chegou num culto, o pessoal do Altos Louvores estava lá e falou assim: gente, aí vocês, Altos Louvores, hein? Grupo Logos. Aí, o Logos foi quando ele falou o seguinte: ó, gente, vamos começar Logos. Aí ficou o nome, vai dar outra aí, vai lá, dá outra aí, hein? Celestino, como é que é? Hein, rapaz. Prisma é mais recente. Não, Feliciano, né? Feliciano Amaral. Ajudou a técnica musical. Feliciano Amaral. Nelson Ned? Nelson Ned? Hein? Tá começando a zoar, né, Paulinho? Tá começando a zoar. Tá bom, faz parte. Muito bem, quero agradecer a companhia dos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje, presentes aqui na nossa bancada. Hoje é aniversário do nosso querido Alexandre, minha gente. O Alexandre leva a gente com tanta segurança e tranquilidade para cima, para baixo, para o culto, para uma reunião, para as atividades aqui da nossa 93 FM, uma figura queridíssima por todos nós, tá acompanhando a gente hoje, trabalhando agora, já entrou no estúdio aqui umas 4 vezes, quero tirar o carro da turma aqui que tava lá, hoje tá muita gente aqui participando, então os nossos parabéns ao querido Alexandre e a nossa gratidão a Deus pela sua vida, cara, que Deus te abençoe sempre,
que Deus ministre a sua vida aquilo que você mais precisa, e você vai ser alvo das nossas orações aqui. Vou pedir o pastor Hélio André para orar conosco. Vamos orar pelo culto de hoje, para que Deus continue a derramar a sua bênção sobre os nossos ouvintes, os assuntos que tem a ver com o tema de hoje, o nosso conhecimento da palavra, firmeza na palavra. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consolo dos enlutados, e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Em seguida, vem aí o Fabiano com o Pediu Tocou de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos em ter a Tua palavra como regra de fé e prática, como bússola, como direção, que vai nortear sempre os nossos caminhos nos momentos mais difíceis, de dúvida, de bifurcação, de escolha, de princípios, ó Pai. Eu quero Te agradecer por esse momento em que vai acontecer, ó Deus, o culto da 93 na Igreja do Relógio, que Tu possas abençoá-los ali sobremaneira, e que vidas possam conhecer a Tua verdade, porque sempre quando há propósito em vidas de Te conhecer, é uma bênção, Senhor. Ó Deus, queremos colocar aqueles que passam tantas dificuldades, com pesares de enfermidade, de luto, de pessoas encarceradas, ó Deus, de pessoas na cama de um CTI. Pai, que Tu possas com o Teu Espírito Santo ajudá-los, que Tu possa, Pai, permear o coração de cada um deles. Abençoa-nos, continua derramando sobre nós a Tua graça, é o que nós queremos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.